Obrigado, Nau TV. Estamos aqui com mais um Olé da nossa sexta-feira. Hoje a gente tem, não por um, temos dois convidados especiais. O Fabiano Costa, nosso amigo, veio participar com a gente. E trouxe um amigo dele também. Boa tarde, Fabiano, Boa tudo tarde, bom? tudo bom? Cachê tem que ser dobrado hoje, né? Quando ele vai lá no Neto, ele não cobra, viu, gente? No Ah, que Neto ele não isso. cobra, ele vai cobrar de mim. Sempre um prazer vir aqui. E trouxe também um amigo dele, que eu até falei pra ele na hora que ele chegou, que eu era torcedor, eu ia lá na porta do CT para assistir os treinos. É que hoje eu não posso ficar falando muito, mas eu peguei essa fase com o Zinho, com o Marcão, quem mais que tava lá? Como chama o colombiano lá? O Munhoz, Munhoz. o Dodô, que jogou no Palmeiras, mas foi revelado no São Paulo, né, Dodô? É isso aí. Tudo bem com Tudo bem? você? Prazer estar participando. Fabiano convidou, amigo, a gente está aqui para fazer um bom programa aí. Maravilha, gente. Nós vamos falar bastante de futebol, bastante do São Paulo, que até outro dia ia cair, agora o negócio já tomou outra proporção. Essa história do Corinthians, o Corinthians teve uma derrota ruim no meio da semana para a Ponte, perdeu por 2-0 da Ponte Preta e então, a gente está ouvindo bastante essas histórias do cargo do Tite estar à disposição, que parece que vai voltar o Mano e não sei o quê, e o Mano sai do Flamengo. Tem bastante coisa para a gente comentar. Mas antes da gente começar a falar aqui do brasileiro, ô Fabiano, eu queria saber de você. Como que tá a carreira? Parou, não parou? Qual foi o último? O que que você está planejando aí? Conta pro pessoal. Dodô vai arrumar um clube agora pra gente jogar. Não, Soraya, eu acabei jogando o Campeonato Paulista no 15 de Piracicaba, né? Aí joguei muito pouco, infelizmente acabei tendo uma lesão ainda na pré-temporada. Acabei jogando 4, 5 jogos no restante do Campeonato Paulista. E aí a gente sabe, né? Chega a idade, as pessoas também têm agora esse negócio de estatística, número de jogos, se jogou, não jogou. E agora também estamos aí com um projeto novo, né? Junto com a NBK, com a Mas você já pode contar pra gente o que é o projeto? É um projeto de captação, buscando alguns jogadores, né? Junto com o Bismarck, junto com o Jorge Machado. E a gente está aí, começando esse projeto novo. Não posso dizer que eu parei ainda, né? Mas a vida não para e a gente também está dando vazão a esse novo projeto aí junto com o pessoal da NBK. E Dodô, conta pra gente o que você está fazendo da vida agora. Fala aí, como é que tá a carreira? Parou? Também não parou? Não sabe? Se alguém chamar você, vai. Porque hoje em dia, tá difícil. Na época que você jogou, Fabiano, a gente tinha bastante jogadores assim, né? Hoje em dia é um ou outro em cada clube. Por exemplo, os times paulistas, hoje a gente vê. Não tem mais, que antigamente no brasileiro você conseguia falar muito antes de começar quem é que já ia terminar. E hoje em dia tá muito complicado para todo mundo. Até a Lusa tá indo bem, ontem conseguiu uma Reagiu. vitória. Você não acha que tá complicado esse negócio de jogador hoje em dia, né? Para nascer como tinha antigamente. Você tem bola ainda para jogar? Como que é? Eu praticamente sou vice-presidente lá do Clube do Rio, que eu joguei esse ano no Campeonato Carioca, né? Barra da Tijuca. E tenho um projetinho lá no time também, né? Pra gente fazer um time bom para subir para a primeira divisão, para jogar o Campeonato Carioca. E pelo presidente eu continuaria jogando, mas eu tenho pensado ultimamente, eu acho que eu não vou continuar jogando não. Quantos anos você tá Tô com agora? 39. Ah, Tá novo, pô. Tá dá pra jogar uns bem 3 cuidado. aninhos ainda. Mas jogar acho que é segundo plano para mim agora. O importante é estudar, me preparar para ver o que eu vou fazer agora Vou levar mais lá para pro frente. escritório pra trabalhar. Pô, mas vocês dois ainda não sabem o que vocês vão fazer da vida, pelo jeito, então. Não, Tá não com é o só- pé aqui, Vamos entrar outro num lá? barco, pô. Vamos pegar um barco aí no final de semana. Não, a gente tem que se preparar para fazer as coisas bem feitas, né? A gente não pode fazer as coisas de qualquer jeito. E eu estou estudando, eu estou me preparando para ver se eu vou ser um cara de dentro do campo, se de fora do campo, trabalhar como jogador, como o Fabiano falou. O importante é você se preparar e fazer a coisa bem feita. E a gente tem tempo para pensar, graças a Deus, e pode escolher uma coisa para dar prazer e ser bem sucedido também. E o mais importante agora, Soraya, nesse momento é o seguinte.
que a gente fala tudo, mas a gente nunca está preparado para parar, né? Essa é a grande verdade, né? Não aceita, né? É porque nós começamos, eu vim para o São Paulo, eu tinha 12 para 13 anos. Peguei aquela fase de portão 5, morar debaixo da arquibancada, e vem com aquela nossa safra, né? O mestre Tele ainda, né? Na época era o Tele, o próprio Muricy, que já era auxiliar, aí veio o Denilson da nossa geração, o próprio Edmilson, o Dô chegou logo depois. A gente brinca que nós queremos jogar, mas e ao mesmo tempo nós vamos parar, né? Mas nós nunca estamos preparados para parar, né? Mas um dia vai ter que parar. E eu acho que assim, o mais importante agora é a gente começar a se preparar dentro daquilo que nós vamos dar sequência na nossa vida, né? O ano passado eu acabei fazendo um curso de treinador junto com o pessoal lá na BTF. Esse ano eu venho fazendo um curso de gestão esportiva na Federação Paulista. Agora também recebi o convite do pessoal da NBK para estar trabalhando, para estar fazendo captação também de alguns jogadores. Eu acho que é assim, para que a gente possa no próximo ano, né? Eu falo principalmente de mim, né? Para que no próximo ano a gente possa ver o que é melhor e dar seguimento. Você vai ser treinador, empresário. Acho que assim, que a gente não pode se equivocar na sua decisão, né? Você tem que focar. O primeiro objetivo era ser atleta, né? Profissional. Graças a Deus conseguimos. Mas é difícil essa parte, não é? Para todo mundo. É difícil o jogador que aceita, fala, não, agora eu vou parar. É duro, né? Essa transição pra gente é muito difícil. Pô, o Dô tá com 39 e você fala pra ele, você quer parar? Ele, se apareceu alguma coisa agora, ainda com certeza. Mas, gente, vou aproveitar, antes da gente falar do campeonato e falar do que tá acontecendo, você falou disso daí, eu fui no jogo do Marcão de despedida dele do Palmeiras. O Edmundo jogou... Não, gente, sério. O Edmundo jogou... Acho que quantos anos faz que o Edmundo parou de jogar? Ele jogou muito mais que muito cara que treina todo dia. Mas a gente se cuida também, né? Tem uns caras que se cuidam, né? Vai do se cuidar também, né? O pessoal quando se cuida... E a gente foi atleta e, no meu caso, o caso do Fabiano, a gente sempre tá junto. A gente quer ter saúde para muito tempo ainda. Não, a gente tá junto não. Vamos explicar direito que o Instagram do Fabiano só tem Denilson e Dodô, não tem mais nada. Não, a gente é amigão, então a gente se cuida. Exemplo para os filhos, tudo. Saúde, saudável. Eu acho que isso aí também faz parte. E no nosso caso, assim, nós somos jogadores que a gente foi atleta na acepção da palavra, né? A gente se cuidou bastante. Então, mesmo após carreira, a gente quer estar bem, quer mostrar que a gente pode continuar com saúde. E aí, quando aparecem essas situações de alguns jogos, todo mundo comenta que a gente não pode parar pelo fato de a gente estar super bem. Tô jogando bem, exatamente. Mas são coisas diferentes. O importante é se preparar e fazer a coisa direitinho. Olha, tem bastante pergunta aqui, tem bastante coisa pra gente falar. Eu quero que vocês falem do São Paulo, principalmente, também do Corinthians nessa fase. O Palmeiras a gente já sabe que, né, já tá carimbado ali, só precisamos saber quem vai ser o técnico para 2014, né, Fabiano? Eu? Deixa eu perguntar aqui pro Dodô, Marcos Garcia de São Paulo. O que foi mais válido na sua época dentro do São Paulo e do Palmeiras, que foram assim, os dois grandes clubes que você atuou? O que você viu de mais válido que você traz até hoje para a carreira? Marcos Garcia de São Paulo, obrigada, Marcos. O São Paulo foi o começo, né? O São Paulo eu sofri muito para conseguir jogar. Por que sofreu muito? Porque tinha muitos jogadores bons, né? Muito Como bons, hoje em dia só tem uma peça ou duas em cada clube. E aí a gente treinava muito e às vezes não tinha oportunidade de jogar e quando aparecia a oportunidade tinha que jogar muito bem. E o Muricy, na época no São Paulo, foi muito importante para mim, para minha carreira, porque ele me segurou e me deu a oportunidade de começar a jogar. E aí eu comecei a jogar e aí deslanchei. E aí no Palmeiras? Porque aquela fase que você pegou no Palmeiras foi uma fase bacana também, apesar de ter... Não, o Palmeiras foi muito difícil, né? Foi a fase do 2002, né? Do rebaixamento. A gente tinha até um time bom, mas pela troca de treinadores e o jogo não acertava tudo, o time acabou caindo para a segunda divisão, né? Foi um período difícil, mas serviu muito de experiência para todo mundo que estava lá e muitos jogadores daquela época que não conseguiram render bem no Palmeiras, conseguiram jogar em outros clubes também. Antes de eu perguntar para o Fabiano, eu queria te perguntar uma coisa. O que você viu de, assim,
de mais inusitado ao longo da sua carreira? Teve alguma coisa? Sempre, eu acho bem curioso essas histórias. Você não viu nada? Inusitado no sentido de. De engraçado. diferente, que seja, pode ser. Eu trouxe um jogador aqui semana passada, ele falou que não viu nada. Eu falei, impossível, gente, a boleira. Você senta com o Vampeta e o Marcos, você fica lá. Mas aí você. Mas muito jogador fala, pô. Assim, a gente jogou muito tempo. Às vezes, daqui a pouco, às vezes a gente lembra, eu conto, mas assim, de cara assim, eu não lembro. Você lembra alguma coisa inusitada? Você pegou a gente de surpresa. Essa daí não tava no script, né? Você não lembra de nada, Fabiano? Tem um monte. Né? Então. Não, história tem, pô, mas pra lembrar assim é complicado. Tem uma boa do Robertinho, lembra do Robertinho? Jogou até São Paulo, lembra? Quando nós morávamos no Portão 5 lá do Morumbi. Você lembra em 93 para 94, se eu não me engano, que caiu? Nossa. Fizeram uma obra no Morumbi, na parte de baixo do Morumbi, e nós morávamos ainda na concentração. E todo dia nós passávamos por baixo da arquibancada para ir almoçar lá no Portão 1. Então nós saímos do Portão 5 até o Portão 1. Meia hora para chegar, né? Só que nós íamos em leva, porque não tinha iluminação, não tinha nada. Juntava 4, 5 jogadores, vamos almoçar, vamos... E eu lembro que... Era a época do frango? Que a gente comia frango todo dia. Pô. Foi no banheiro, saiu um pintinho. Então o que acontece? Pô, vamos jantar? Então saía aquela galera assim, de banda, né? Pô, no final de semana, nós vivíamos do quê? De ajuda de custo, quase não dá pra ir pra... Pô, eu ia pra Marília a cada 6 meses, pra você ter ideia. E hoje em dia é fisiologista, é nutricionista, é comidinha na boca, é maçãzinha descascada, é muita frescura e pouca bola, né? O futebol mudou muito, né, porra? Isso aí faz parte do time que tem estrutura. Acho que isso aí tem que ter no futebol. Mas os caras não estão jogando, mas aí é outro detalhe. Não, agora eu vou contar. Deixa o Fabiano terminar minha história. Aí, pô, saímos praticamente uns 6, 7 caras. Pô, num sábado, nós jogamos de manhã campeonato juvenil. E tinha o Robertinho, ele já era do Júnior, mas ele ficava lá na concentração. Aí nós estávamos voltando por debaixo da arquibancada, estavam fazendo uma obra, e durante a semana choveu muito. E caiu uma parte lá caiu uma parte do muro, só que isso daí dava acesso pro lado de fora do Morumbi. Então, pô, quando nós passamos, o Robertinho pegou e falou assim, pô, tem um samba lá na Francisco Morato, na avenida do lado do shopping do Butantã. Falou, pô, vamos sair, cara. Depois na volta a gente passa por aqui e tal, a gente entra por aqui. Porque até meia-noite a gente poderia entrar. Depois só 6 horas da manhã. E nesse dia culminou que os caras deixaram uma escada, pô. Mas tinha uns 2 metros de altura, mais ou menos. Aí tá bom. Nós fomos lá, jantamos, tal, não sei o que, ficamos até umas 10 e pouco. Pô, fomos com a roupa invocada, né? Todo mundo. Sem dinheiro, sem nada. Vivia de ajuda de custo. Casou que nesse dia acharam uma comanda lá e tamo lá, samba comendo solto, não sei o que, tal. Pô, os caras começaram a beber, botaram uma comanda. Tudo na comanda. 4 horas da manhã, vambora. Aquela galera na Francisco Morato, tá, de leva. Tá bom. Quando nós olhamos, a escada tá lá. Só que os caras fizeram? Os caras de São Paulo botaram o guarda pro lado de dentro do Morumbi. E o guarda ficou lá, sentado em cima da cadeira. E o Robertinho falou assim, não, eu vou primeiro. Quem vai subir primeiro? O Robertinho, não, eu vou primeiro. Quando o Robertinho tá lá no topo, lá pra dentro do Morumbi, o guarda falou assim, bonito, hein, Robertinho? Ele se assustou com lá de cima, 2 metros de altura. Mas e aí? E aí? Todo mundo tem que passar pela escada. O nego saiu correndo, o Robertinho caiu. Mas e aí, gente, depois? Descobriram? Lógico que vai descobrir. No outro dia, o Robertinho foi parar na fisioterapia, tornozelo inchado. Aí pegaram uma leva lá, tinha uns 8, 10. É que naquela época não tinha Twitter, Instagram. Senão vocês estavam ferrados, hein? Tá na roça hoje. Nossa, vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra você. Rubens Lima, daqui de São Paulo. Fabiano, o São Paulo não corre mais risco de cair? Correr ainda corre. Até o Corinthians está correndo o risco de cair, gente. O começo do São Paulo foi muito ruim, né? O início da competição. E eu, na verdade, como torcedor do São Paulo, eu achava que o São Paulo era um dos sérios candidatos ao rebaixamento. Mas agora com a chegada do Muricy, principalmente os dois últimos jogos que eu tenho visto, já deu uma outra cara pro time. Outra cara. Existe muito mais movimentação, o time tem marcado muito mais, tem criado oportunidade de gols.
Então, aquele pensamento que eu tinha, né, de rebaixamento, hoje ele mudou bastante, mas ainda se... Essas 2 vitórias foi aquela vitória da superação, mas ainda precisam algo mais, né, para poder sair definitivamente dessa zona complicada. Apesar que o campeonato está muito complicado, né? Se Tá você pegar muito pra do todo Fluminense, mundo. alguns times Flamengo, ali, tá todo mundo Corinthians, ali. Existe gente, uma que pra zona mim ia ali. ganhar. Ó, semana passada eu até falei pro Marco Aurélio, você conhece o Marco Aurélio. Sim. Falei, Marco Aurélio, na semana passada, gente, há 8 dias atrás, falei, Corinthians e Cruzeiro ganham o brasileiro. Corinthians ou Cruzeiro ganham o brasileiro. Gente, olha a situação do Corinthians 8 dias depois. O Corinthians, antes de É que na começar a verdade o Corinthians competição... não tá bem desde o começo do ano, mas tá cada dia Mas mais antes de pra começar a competição, eu achava que o Corinthians seria o campeão. Eu também, no começo do ano. Existe uma zona ali muito complicada, né? Que se você pegar do 12º, 13º colocado para baixo, existe um monte de time ali que está lutando para entrar na famosa zona do Z4, né? Mas antes da gente falar do brasileiro, que a gente vai fazer um break daqui a pouquinho, só pra gente falar dessa história do São Paulo, eu acho que assim, na minha opinião, né, pelo que eu tenho visto, o Autuori veio, não teve uma boa sequência, mas ele já queria um Muricy, não era melhor ter trazido um Muricy antes, já para começar um trabalho? Eu acho que agora também, se São Paulo embalar aí mais umas 2, 3 vitórias, eu acho que não cai mais. Também não. Você não acha que o Autuori veio no momento errado? Momento errado, eu acho que começou tudo Que não errado deu. desde lá de trás, né? Com o Ney Franco, né? Na montagem do time. A equipe O elenco do São Paulo é bom. É bom, mas começa um trabalho errado, depois você vai ter problema, né? Ele teve problema logo lá no início com o Ney Franco, depois o treinador já chega no meio de uma competição, o campeonato em andamento, você também não pode jamais trazer jogadores, não pode contratar mais, fica muito complicado. Mas assim, com o Muricy agora, as coisas já começaram a tomar rumo, né? E a gente espera que... Ô, Fabiano, cada você jogo jogou melhor. bola, você deve saber, se eu estiver errada, você me fala. Você não acha que assim, o histórico do Muricy, a carreira dentro do clube... Porque assim, jogador é marrento. Então, tipo, eu vou desafiar, por exemplo, eu chego no Ney Franco e falo, mas ele chegou agora, não ganhou nenhum título, às vezes o cara faz pirraça. E o Muricy é um cara que tem respeito, que tem título. Pô, se eu não correr, eu vou pra roça. Não tem isso também? Não, mas eu acho assim que pelo trabalho já com o Ney Franco, por aquilo que a gente conhece no meio, a gente sabe que, pô, ele é um baita de um treinador. É que, infelizmente, no São Paulo acabou não dando certo. E aí chega o Muricy agora, até mesmo o Paulo Autuori, né? Teve uma passagem muito boa no São Paulo. Acabou conquistando um título importante, foi da Libertadores. Mas o Muricy tem um carisma, né? O torcedor de São Paulo gosta muito dele. Ele tem cara de São Paulino, essa que é a verdade, São né? Paulino, então tem essa empatia do torcedor. Então isso daí acaba favorecendo. Que aquele que ia contra, hoje já passou a apoiar. Não é nem mesmo pela equipe, muito mais até mesmo pelo Muricy. Pelo próprio Muricy. Então isso daí acaba ajudando, né? Então hoje o torcedor já vai ver uma equipe com uma outra cara. Um treinador ter o nome gritado no estádio no primeiro dia quando volta é pra poucos mesmo, né? Não, o torcedor gritava o nosso nome na nossa época. Pois é. O Dodô, me fala uma coisa, você jogou no São Paulo e jogou também no Palmeiras. No Santos. Me fala uma coisa, o São Paulo, como é que você vê? Hoje não cai também? Você acha que não cai mais? Eu acho que é muito cedo para falar. O São Paulo tinha um baita treinador, que era o Paulo Autuori. O Ney Franco também é muito bom, Eu tô falando do né? Autuori porque eu trabalhei com ele e sei o quanto que ele é bom, né? O quanto de entender de futebol que ele sabe. E eu fiquei muito decepcionado, foram 2 meses e a coisa não fluiu. Só que o Muricy chegou com carisma, com o apelo do torcedor. E foram 3 jogos. Você acabou de falar que uma semana atrás ninguém falava que o Corinthians ia passar por isso. 9, Não, 10 gente, dias. 8 dias. Eu até agora não tô acreditando na situação do Corinthians. Da mesma forma, eu acho que a gente tem que esperar mais um pouquinho para falar do São Paulo. São Paulo foram 3 jogos que eram os 3 jogos que precisava ter uma resposta. Pegou 2 adversários teoricamente mais fracos e pegou o Atlético bem, é um time bom, montado, mas que já não tem aquelas pretensões todas no campeonato. Vamos esperar um pouquinho para ver. Eu acho que o São Paulo tem bons jogadores, mas não tem um time forte. E vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Eu acho que o que ajuda muito também o São Paulo são
são os times que... Mas vem cá, time forte. Mas, gente, o Corinthians é campeão do mundo e são quase as mesmas peças. E a situação que tá? momento, né? Botafogo tava super bem Mas no tá bem o começo. Botafogo mesmo. Ah, tá Botafogo bem, é o mas segundo assim... colocado. Mas, gente, hoje o futebol tá muito... o nosso nivelado. brasileiro... É muito, tá por isso que eu tô muito falando. complicado. É uma semana, são quase 3 jogos, muda muita coisa. Né? Não dá pra você falar assim, ó, tem um... Não tem como. O único Eu acho que o clube Náutico dá... é o definitivo, que é o Exatamente, rebaixado. o Náutico definitivo e o Cruzeiro, que eu acho difícil não manter a sequência. Eu acho que são só esses dois. Eu acho que não dá nem pra cravar o Cruzeiro ainda, porque o Cruzeiro não passou aquele momento 3 ainda rodadas, de... né? Eu acho que e tem que ter muito cuidado o Flamengo e o Vasco. Nossa, o Vasco tá numa situação dificílima. Aí você tem Flamengo, Vasco, Flamengo Náutico... Flamengo não por causa da camisa, Ah, não sério. sei. Muito time, sei. pô, lutando pra cair. Tem pô, muito então- time brigando pra não cair. Aí o São muito Paulo, time. com essas 3 vitórias, deu um salto, mas só são 3 pontos, né, de diferença, né, pra zona. Por isso tem que esperar mais um pouquinho. A gente daqui a pouco fala mais de brasileiro, mas antes da gente continuar, eu queria que você me falasse um pouquinho, você que teve uma vivência lá no Palmeiras, como é que você vê hoje o Palmeiras de novo na Série B? Dá para subir com esse... Tem um elenco até bom para o ano que vem, dá para manter algumas dessas peças? O que você acha que precisa melhorar? O próprio técnico, você acha que dá para manter o Kleina lá no cargo? Porque estão falando que querem trocar, Centenário ano que vem, não sei o quê. Então, Como é que você vê, você que vivenciou isso aí? O Palmeiras já subiu, né? O Palmeiras já subiu. Vai subir campeão, tem um time para jogar Série B mais forte, o time que tem mais potencial. Tem um treinador que é novo, mas é um cara também, eu já trabalhei com o Gilson, não como treinador, mas como preparador físico, é um cara excelente, assim, excelente pessoa, entende muito de futebol. Só que quando começa as coisas a falarem que vai trocar o treinador, isso aí dá uma balançada na confiança do próprio treinador, da comissão técnica, né? É claro que o Palmeiras, no ano que vem, não sei como é a condição financeira do Palmeiras, a gente não está lá dentro para acompanhar, mas vai ter que contratar alguns jogadores pontuais para ajudar esse time, que é um time bom. Algumas poucas peças, você não acha? Mas é um time que precisa de reforços, né? Para brasileiro no que vem. Confirmar o treinador, na minha opinião, acho que o Gilson merecia ficar, pelo que eu conheço dele, pelo que ele vem fazendo no Palmeiras, também não dá para fazer muito mais coisa. E eu acho que depende muito da condição financeira do Palmeiras. Eu já escutei o presidente falando que parece que não tem muita condição de fazer muita loucura, né? Mas fazer as contratações pontuais para que o time permaneça forte, porque é o centenário do clube, é um estádio novo, é o campeonato brasileiro que é mais difícil. Então, acho que o Palmeiras tem um ano que promete e precisa ser bem trabalhado. Falando em Palmeiras, gente, o Marco Belo colocou aqui no Twitter, eu vou aproveitar a informação. Gilson Kleina disse agora ter recebido o telefonema de Luxemburgo garantindo não ter acerto com o Palmeiras para 2014. Bom, mas até aí também, né, a gente nunca tem... não vai, no dia seguinte foi, né? Eu acho que no Brasil é muito complicado a vida do treinador, né? Mas vem cá, você que participou do Palmeiras nessa época, o Pisserni fez um trabalho bacana lá na época. O Pisserni foi pós, né? E aí depois o Palmeiras não manteve o treinador da Série B. Então, porque o que acontece... Porque time grande não tem uma pressão maior, a Série B é claro. diferente, gente. O que acontece é que a Série B é um campeonato totalmente diferente Então, da é Série isso A. que eu tô falando. A série, Por isso que os reforços são importantes, não pode achar que o time se que eu ganha a jogo em Série Corinthians, Palmeiras, São Paulo, é pressão todos os dias. Todos os dias. Não dá pra você... Todo mundo fala porque não monta um time na Série B pra jogar a Série Não, A. não tem porque como. os gastos são maiores, a receita da Série B é um pouco menor, as situações de jogo é diferente. Os próximos jogadores não querem jogar a Série B, os jogadores top que tem no Brasil. Então Foi o caso do Barcos, por exemplo. São situações que não tem como o time fazer um baita time para jogar a Série B para manter para a Série A. Seria o ideal, mas isso não acontece. Então, acho que é se programar, contratar aquelas contratações que vão ser pontuais para o time. E se pudesse manter o trabalho do treinador que já conhece, que já viveu, que já sabe, que está pegando experiência, como é o caso do Gilson, acho que seria o ideal. Mas o seria ideal e ser o ideal vai muita distância. Muito, muito bem colocado isso aí. Eu acho que por mérito, até porque ele pegou o pipinaço, né, no ano passado. Acho que foi em setembro do ano passado já, né? Foi mostrou capacidade. Ele é um treinador que tem mostrado um bom trabalho. Acho que ele está fazendo o que tem que fazer. Ele fez acho que um não bom tem trabalho lá Fazendo o na... que pode, né? Está fazendo o que pode. Eu acho que no Brasil não... No Brasil é complicado, não existe né? esse respeito. A cobrança é muito grande. A cobrança acaba sendo muito grande, acaba perdendo 2, 3 jogos.
Você a falou de cobrança vem em cima do respeito. treinador, Eu até não tem queria jeito. colocar assim, vou falar o meu ponto de vista, porque eu vi algumas coisas no Twitter, nas redes sociais, que o Tite deixou carga à disposição e a diretoria lá se quiser, aí depois falaram que fica até o fim do ano, não sei o quê. Gente, mas assim, uma pessoa que vem, na minha opinião, foi o maior treinador da história do Corinthians, que deu a Libertadores, que era a obsessão do Corinthians, ganhou o Mundial. Esse ano já ganhou 2 títulos, que foi a Recopa e o Campeonato Paulista. Como que se cogita a possibilidade de tirar um treinador desse, gente? Eu juro, eu não consigo entender o futebol. Aí nós estamos falando de futebol brasileiro, né? Aqui a cobrança acaba sendo Ele já maior. ganhou 2 títulos, tudo bem que não Mas foi tão não- grande esse ano, já tiveram 2 títulos. Mas não adianta, Soraya. A cobrança aqui é muito grande. Eu falo que eu tive uma experiência quando eu joguei no futebol mexicano. O meu treinador ele aparecia no clube só de quarta, quinta e sexta. Segunda e terça, quem ia dar o treinamento era o auxiliar, o preparador físico. E ele ficou no clube lá no Necaxa na época por 10 anos, pô. Então o que acontece? Vai o treinador isso, né? Com essa metodologia, com essa filosofia de trabalho aqui no Brasil. Não existe. Então o que acontece? É cultural, então? É cultural. Ganhou. Mas não é injusto? É injusto, O Tite mas o que você ganhou vai fazer? tudo, Ah, gente, mas no não tem Corinthians, jeito. ganhou tudo. Ah, mas não tem jeito. Até então o Muricy foi campeão da Libertadores, até pouco tempo atrás, foi mandado embora. O Mano era treinador da seleção brasileira, foi mandado embora, pediu demissão ontem do Flamengo. É cultural, não adianta a gente querer mudar adianta essa comparar. filosofia. O treinador, o jogador, ele fica ainda muito pelo caso de contrato, fica um pouco mais. De Mas janela o treinador também, né? não tem cargo assegurado, a cobrança acaba sendo muito maior e tá aí, né, hoje, né? Um grande treinador passando por um momento complicado como esse, né? Que é o Tite agora. Quem você acha que é, só pra gente encerrar o assunto que eu vou pedir o break, quem é o melhor hoje, na sua opinião, técnico que tem no país? Você consegue afirmar ou até 2? Eu acho que é o Tite. Mais que o Filipão? Eu acho que momento Hoje? é o Oswaldo de Oliveira. O que ele faz no Botafogo é milagre. Também. Tem o Pode Marquinhos ser. Momento, Santos, né? Tem o Momento, Marquinhos sim. Santos também, que tá com Curitiba, se nós analisarmos momento, né? Eu acho que o Oswaldo... O Oswaldo faz milagre, o né? Marquinhos Mas o Santos. Tite também é muito Não, bom. o Tite, hein? Não, mas o Tite é um Pra mim é um dos treinador. melhores hoje no país. Ou até o melhor. Pra mim é Não. seleção pra ele. O Tite é um ótimo treinador. Ele mostrou, você falou os títulos que o Corinthians ganhou. Só que, se for falar momento, o futebol vira muito, né? Mas, gente, é engraçado. A gente que trabalha com futebol todo dia, eu não consigo entender. Porque, nós estamos em setembro, o cara ganhou uma Libertadores e Mundial agora há pouquinho aí no fim do ano. Esse ano ganhou um Paulista, ganhou uma Recopa e já estão querendo a cabeça dele. Não. Mas e outra, né? Tem que ganhar tudo, gente. É Corinthians, né? A Corinthians, E, 30 milhões. e outra coisa, Tem jeito. o Corinthians tem um investimento muito alto nos jogadores, né? São jogadores, todos os jogadores com qualidade de chegar a jogar em seleção ou com passagem. Então a cobrança sempre vai ser maior. não Mas tem eu acho jeito. que, falando em seleção, eu acho que o Corinthians começou a desandar depois que o Paulinho deixou o Corinthians. Mais ou menos como foi o caso do Lucas, que o São Paulo demorou para conseguir se achar com a saída do Lucas. Não foi mais ou menos isso lá no Corinthians, depois que o Paulinho saiu, não desandou um pouco Eu acho- ali? eu- Que o Guilherme veio, aí machucou, o Renato Augusto machucou, depois Então, machucou de mas novo. aí- Eu acho que a chave ali foi o Paulinho, na minha opinião. Eu acho que o Paulinho foi Porque ele era o cara que essencial. decidia também. Foi essencial, mas o Corinthians é uma grande equipe. Perdeu um jogador, chegou outro, você falou que machucou, mas isso não é desculpa, né, para o Corinthians que está jogando tão mal. O exemplo aí a gente volta a falar do Botafogo, né? Perdeu os jogadores não do nível de um Paulinho, que eram importantes, e a equipe vai se reinventando. Eu acho que a gente não pode também deixar de falar que o momento do Corinthians não é um momento legal, que está jogando mal, que a equipe não consegue fazer o que fazia, não sei, a gente não está lá dentro, não sabe os motivos, mas isso é uma coisa que a gente não pode admitir. Vendo uma equipe do Corinthians, nós agora como torcedor, olhando de fora, tem coisas que acontecem que não poderiam estar acontecendo. Né? O Corinthians caiu muito de produção. Caiu muito. Para quem foi campeão do mundo, caiu muito, verdade. A gente fala mais daqui a pouquinho. Vamos fazer um break rapidinho, a gente volta já já. Lembrando, o pessoal que participa com a gente aqui no chat, nós vamos sortear nós vamos ver aí o pessoal do tweet mais criativo, o chat mais bacana. Pode ganhar uma camisa da Luz Oficial
cortesia do marketing da Portuguesa que mandou pra gente aqui. Então participe com a gente, mande seu tweet, mande sua pergunta no chat pro Fabiano, pro Dodô. A gente volta já, é rapidinho. A gente já volta. Dê sua mão, por favor. Preciso me concentrar. Chamar os espíritos. Espíritos. Voltaram. Chegaram. Estão aqui. Eu vejo que o senhor peidou. Putz, que a senhora é boa mesmo. Nem fez barulho e a senhora já tá descobrindo as coisas. Madame nunca falha, meu filho. Vejo aqui nas minhas cartas que o senhor é casado. Sou casado. Vejo também que o senhor não possui filhos. Não. Eu tenho filho, sim, tenho 2. Senhor, os espíritos ficam nervosos porque as cartas não mentem jamais. Elas não erram. O senhor não tem filhos. Quer dizer que... Filha da puta! Exatamente. Exatamente o quê? As crianças O que tem? são filhos da puta. Vejo que o senhor também tem uma mediunidade, que o senhor está conectado. Puta que pariu! 2. 2 o quê? A puta pariu 2. 2 crianças, 2 filhos, sua mulher. Eu vou lá agora tirar isso a limpo. Não. Os espíritos pedem que o senhor sente, que o senhor se acalme, porque eu vejo a minha bola. Nesse momento eu vejo que ele está lá, que o pai das crianças está lá com ela. Eles estão todos em família. E o senhor não vai estragar este momento jamais. Caralho! O senhor peidou. Vamos lá, pessoal. Voltando aqui então com o nosso olé para o nosso segundo bloco. O pessoal tá mandando perguntas aqui pro chat. Participe com a gente aí também para ganhar uma camisa da nossa gloriosa Portuguesa. A Lusa que não cai. Vamos fazer que nem o Neto, gente. A Lusa não cai. Cai não. Não cai. Ontem fez um bom jogo. E fora que meteram a mão, né? Como dizem aí, que a gente não pode falar do jeito que é pra falar, como diz o Neto. Fala aí, Porque eu sou pô. fã do Neto. Fica com vergonha não, fala Mas aí, pô. fora o que tiraram da Lusa aí, a Lusa não cai. Fabiana, a Lusa cai esse ano? Não cai não, né? Cai não. O ano passado o Palmeiras ficou naquela, o Palmeiras foi, a Lusa ficou, hein? E esse ano ainda andaram... Mas o Guto Ferreira chegou e organizou, né? Milagre. Organizou a equipe. Tem acompanhado alguns jogos da Portuguesa, tem feito bons jogos. E a Lusa não cai, não. Certo, Eu não vamos sei. lá. Pergunta, gente. Fulvio de Assis, de Piracicaba. Acho que ele tem um pé em Piracicaba e o outro lá em Taquaritinga, certo? Um abraço, Fulvio. Obrigada, viu? Fabiano, seu histórico como jogador é fantástico. Também acho. Grandes clubes, mesmo Beleza, jogando vamos. pouco aqui em Piracicaba, pergunto se não voltaria a defender a camisa do 15 na próxima temporada. Abraços, obrigada pela pergunta. Eu tenho uma relação muito boa com o Celso, né, o presidente, né? Eu sei que eu tenho uma dívida com o 15 pelo fato da minha ida ao 15 de Piracicaba, pela minha contratação, por tudo aquilo que se gerou. E como eu falei anteriormente, eu acabei me lesionando na pré-temporada e joguei muito poucos jogos. E agora, nesse segundo semestre, como eu acabei frisando também, é que eu acabei dando prioridade a algumas outras coisas na minha vida. O 15 de Piracicaba está disputando agora, se eu não me engano, o torneio do interior, alguma coisa assim. Copa Paulista. É Copa tradição, Paulista, né? né? É tradicional, 15. E não descarto não, mas eu acho que entra também o lado, né? Que a gente tá muito tempo parado, sem Vai jogar treinar, no essa barro. coisa toda. Vamos ver.
Eu não vou criar nenhuma Eu já convidei ele expectativa, pra jogar no bar. mas eu sei que eu tenho uma Mas dívida você não muito descarta, grande. então. Não, mas eu sei que eu tenho uma dívida muito grande lá com o pessoal lá de Piracicaba que me trataram muito bem. Certo. Tem mais uma pergunta aqui, vamos lá. Fernanda Rodrigues, de Fortaleza, Ceará. Obrigada, Fernanda. Fabiano, já que você se prepara hoje em dia, né, depois de ter parado, como você mesmo falou, tem alguma intenção de iniciar na carreira de técnico? Já tem um sogro inserido como técnico de futebol. Você pensa nisso? Mas como eu falei, eu acho que assim, a preparação ela é inevitável, né? Eu acho que nós temos que se preparar. Eu já fiz um curso de treinador ano Você não passado. quer nem largar a bola ainda, né? Que dirá Não, eu fiz um curso agora de treinador, o ano passado para treinador, venho fazendo um curso agora de gestão Você tem um esportiva. professor, hein? Um professor Mas monstro, muda, hein? mas muda muito, né, Du? A gente sabe que, diferente. pô, a vida como atleta, a gente. Se todos os grandes atletas depois fossem grandes treinadores, e a gente vê que é o E contrário. os grandes treinadores não foram bons atletas. O Historicamente. Vanderlei jogou bola? O Muricy. Pô, Muricy jogava muito. Não, o Peraí, Muricy peraí. jogava muito. Peraí. Muricy jogou Vai falar que o Vanderlei jogava bola? Porra. Vanderlei não jogou. Quem jogou mais? O Gilson, o Kleina até então Gilson era Kleina preparador jogava físico, bola, pô. pô. Entendeu? Então, assim, Caneludo pra caramba. eu quero me preparar para que quando eu tomar a decisão mesmo, eu vou falar assim, peraí, agora eu vou focar, vou ser treinador, eu vou ser gerente de futebol, eu vou ser empresário, porque senão a gente fica nessa decisão e a gente acaba também não tomando decisões e acaba, né, não tendo um foco, né, realmente daquilo que nós vamos querer para Mas frente. a gente no contexto todo, quem trabalha com futebol, não tem área fácil no futebol, né, Fabiano? Não tem nenhuma área. Mesmo você falar, vou fazer marketing, eu vou fazer assessoria, nenhuma área no futebol é fácil. Como atleta você é cobrado. Como gerente de futebol, se você não contratar bem, você também é cobrado. Não existe a cobrança Bom tão jogar grande, bola. mas é cobrança. Existe o presidente, ele é cobrado. Então, a cobrança ela acaba sendo inevitável, né? Agora o que acontece? Aí você tem que se preparar. Eu penso assim, né? Você se prepara porque, pô, sabe que lá na frente vai vir pancada de todos os lados, como treinador, como gerente de futebol. E aí o que acontece? Você se preparando bem, eu acho que acaba sendo uma coisa muito Mas favorável para a você melhor- tomar decisões. A melhor entendeu? coisa é jogar futebol. Melhor. Jogar futebol não tem coisa melhor. A gente Jogar acaba- futebol é o máximo. E o pós é complicado, tem que Deixa se eu preparar. aproveitar que você falou isso aí, uma pergunta para os dois, Bora. que a gente ouve bastante, mas eu tenho uma curiosidade. Por exemplo, o jogador ficou no banco, aí quando termina o jogo, pô, mas eu queria entrar e o professor não me colocou. É verdade esse negócio de ter tanta essa ânsia de querer entrar mesmo por qualquer jogo? Tudo é válido, No São clássico, Paulo é tinha melhor? problema. Como que é isso aí? Em São Paulo tinha problema por causa desse senhor aqui. Sou um senhor já. Ah, o senhor aos cabelos. Eu acho que um dia, se eu for treinador e o cara que ficar no banco não querer jogar, não serve. Acho que todo mundo quer jogar. Então você não servia, então. na nossa Porque época. o cara tem que Mas jogar, pô. tá, o sangue... É que ele fica- reclamava, Não, pô. Agora ele tá vendo como é que são as Não, mas coisas, eu tô né? falando, o cara tem que querer jogar. Ah, sim, claro. Respeitar, claro, querer jogar tem sempre. hierarquia, respeitar. Mas o cara tem que querer jogar. Se o cara não ficar no banco sem tá tudo bem, não adianta. Eu acho que o cara tem que querer jogar sempre. Mas isso aí não é conversa, não. O negócio vem mesmo Não, aqui o cara do- quer jogar, todo mundo quer jogar, né? Pô, Então, você os caras tá. se acomodam, tiver acomodado. Só se o né? cara for acomodado, não, isso não existe. Eu acho que jogador tem que querer jogar. E eu não concordo quando o treinador fala, pô, tá contente os 11 que tá jogando, meu. Os 11 estão felizes. Os que estão no banco estão mais ou menos, os que estão fora estão pé da vida. Mas me fala uma coisa, aqueles jogos decisivos, assim, por exemplo, final foi brasileiro de 2011, se eu não me engano, Palmeiras e Corinthians, se bem que o Palmeiras também já não ia conseguir nada, mas aqueles clássicos decisivos, você prefere ficar no banco ou você prefere Sério, jogar? Tem que jogar, meu. Jogar. Tem Querer que jogar. jogar, porque ainda mais jogador que chega num determinado ponto da carreira que é cobrado, né? Não tem essa, tem que jogar sempre. E a melhor coisa é você estar dentro do campo, porque dentro do campo você pode fazer alguma coisa, fora você vai torcer. Então acho que o jogador que quer jogar tem preferência. Deixa eu perguntar para vocês, pra gente fazer um apanhado aí, Fabiano, como é que você está vendo hoje, até aqui, o Campeonato Brasileiro? Com tudo que a gente está vendo, que a gente jamais imaginaria que o Corinthians estaria nessa situação no começo do campeonato, né? Até mesmo o São Paulo.
Como é que você vê hoje o campeonato? O Cruzeiro que tá bem, o Botafogo realmente eu não acreditava. Botafogo não acreditava. Acho que é um campeonato de muitas surpresas, né? Mas esse ano não tá mais surpresa que todos os outros anos, eu gente? acho que esse ano está muito mais disputado. Se nós analisarmos, né, no começo da competição, eu particularmente, eu dava o Corinthians como Favorito. um dos prováveis favoritos ao campeonato. Eu dava o Curitiba como um dos prováveis para lutar da metade da tabela para baixo. Colocaria algumas equipes que estão numa zona desconfortável, como o Flamengo, como Fluminense, lutando pelo menos por uma Libertadores, ou até o próprio Fluminense. Então eu vejo assim, o campeonato hoje muito disputado, até mesmo o Cruzeiro, né, que ainda deu uma disparada, ainda a gente tem que esperar umas 2, 3 rodadas aí para ver se realmente, né. Você não consegue apostar? Vai, vamos apostar em pelo menos uns 2 que fica lá em cima que não desce? E 2 que fica lá embaixo que não sobe? Eu aposto com você que vai cair. O vai ser Náutico, porque o Náutico não tem, E tem lá em como, cima, uma pena. agora, pelo que tem jogado, pelo que tem demonstrado, eu acho que o Cruzeiro acaba sendo um dos sérios candidatos ao título. Eu também acho. Dodô, o que você pensa do campeonato, hein? Não, está nivelado. Saindo Mas, jogadores gente, importantes. eu acho que é o mais nivelado de todos os tempos é o de 2013, não é? Então, saíram jogadores importantes. Se a gente for contar aí os jogadores que saíram, são vários. Os times estão nivelados. E aqueles que se prepararam e contrataram bem, no caso do Cruzeiro. O Cruzeiro tem bons jogadores. Tem um treinador também que não inventa, né? Deixa os caras jogar. Isso é É um legal. treinador que tem méritos também. O Cruzeiro tá bem, provavelmente vai ser o campeão, se nada demais acontecer. Se continuar, né? Eu Mas acho que o Grêmio tá ali em cima, mas não joga um futebol que na hora é que legal. apertar? Na hora que Eu apertar. ainda, pelo fato de estar nivelado e o Cruzeiro ter alguns jogadores que estão sobressaindo, eu acho que o Cruzeiro pode se cravar aí o Cruzeiro como campeão, eu acho. E o Flamengo? O que Flamengo, você a briga do Flamengo é para não cair, ainda mais agora que saiu o treinador. acha? Mas o Flamengo não cai, gente. O Flamengo não vai Não cair. cai? Não Não cai. cai. Tá bom. São Paulo cai, o Corinthians caiu, o Flamengo pode cair também. O Vasco também joga o campeonato de não cair, né? Infelizmente. O Vasco sim. A situação do Vasco é bem O Inter de difícil. Porto Alegre e o Grêmio são times que me decepcionam um pouco, né? Porque Pelo elenco. o Grêmio tem Eles ótimos vêm jogadores. bem no começo. Ótimos jogadores, mas o jogo não flui. O Renato insiste nos 3 zagueiros, 3 volantes. O Inter ontem, eu estava até vendo o jogo contra o Bahia, com bons jogadores e também o jogo não vai. Não sei o que acontece com o time do Inter. Então são times que não dá para você cravar que vão ficar lá em cima. O Botafogo vem surpreendentemente jogando bem, se mantendo em segundo lugar. Eu acho que o Botafogo esse ano chega na Libertadores, que é o que quer chegar faz tempo. E os outros times jogam para não cair, né? Foi o caso do Atlético. Gente, eu falei, depois eu até pedi desculpa, porque eu falei, o Atlético não ganha a Libertadores, vai. E começou a ir passando de falar, não, tá, mas não vai lá na final. E por fim, o Atlético foi campeão. Então, às vezes, a gente também, né, tem que dar um voto aí de confiança. Esse ano, pelo que eu tenho visto do campeonato, é o mais disputado, gente, porque assim, tá muito, muito igual para todo mundo. Muito nivelado, muito igual. Agora, a minha maior, assim, como jornalista falando, né, a minha maior decepção foi o Corinthians. Eu não esperava que fosse chegar numa... Porque se o Corinthians perder mais 2 jogos, fica... Até o próprio Como que Atlético perde? Mineiro, O né? Atlético Mineiro Pela também. Libertadores que fez, Mas o pelos Atlético jogadores não, que mas o fez. Atlético Dá não, pra tem o lance entender. do Mundial, Não, mas- porque foi igual o Corinthians ano passado, que jogou o brasileiro ali, mais ou menos, porque queria ir e tal. Mas o Corinthians é o time que... A minha decepção foi São Paulo e Corinthians nesse ano, porque Eu- eu não esperava, por exemplo, o elenco do São Paulo, o Rafael Tolói, eu sempre gostei muito dele, mas esse ano ele não tá bem. O Ganso para mim, ele só jogou bem naquela época do Neymar, eu não vejo o Ganso como bom jogador, mas o elenco do São Paulo é bom, o Jadson é bom, o Osvaldo, o Luiz Fabiano é goleador, tem elenco, não precisava passar o perrengue que passou, aí tá passando Mas não ainda. encaixou, né? Em determinado momento da competição. Agora o não Corinthians encaixou. também, mas e aí o Corinthians? Quantas peças vieram? Quantas peças saíram? Mas perdeu. Paulinho, o Pato, que chegou depois do... Gente, caiu muito a produção do Mas Corinthians. o Corinthians perdeu muitos jogadores importantes no meio da competição. Machucado pô. também. Muitos jogadores machucados. Renato, o Perdeu Guilherme. o Paulinho, o Renato Augusto, que é um baita de um jogador, O acabou Guilherme. se machucando. Guilherme que tava bem. O próprio Guilherme, a saída do Chicão.
Se você O colocar... Chicão não tava jogando faz Ah, tempo, mas, né? mas Foi é por isso que ele foi mas embora é um dos até. líderes, é um jogador Tinha que... Bom, ele era que líder, acabava- né? acabava- tinha influência, era uma referência ali dentro do elenco. Então, assim, se você colocar no papel, dentro da competição, quando eles foram perdendo jogadores por lesão ou até mesmo pela saída de alguns, que depois a gente vê que acabaram fazendo a diferença. Ó, tem uma pergunta aqui pro Dodô pra gente encerrar a sessão de perguntas. Dodô, qual foi o time mais importante que você jogou que você tem no coração? Ah, Tem algum especial? não, tem dois que foram importantes, São Paulo e Botafogo, né? São Paulo pelo Poxa, eu pensei começo... que você fosse falar São Paulo e Palmeiras. Não, importantes pra mim, porque o Palmeiras foi um momento difícil que eu joguei lá. Né? Foi traumatizante. Não, foi o Palmeiras, como equipe grande, não tem nem comentários, é uma baita equipe, mas o meu momento lá não foi bom, né? Mas no São Paulo foi o começo, onde eu apareci para jogar futebol, e o Botafogo foram as equipes que eu mais marquei gol, mais de 100 gols em cada... Mais de 100 gols no São Paulo, mais de 100 gols no Botafogo. Então foram equipes que você guarda mais um carinho, assim, de ter vivido mais tempo também. Tá certo. Só pra gente encerrar aqui, gente, vocês estão acompanhando a Champions? Estão vendo o Neymar, a atuação? Vocês estão conseguindo ver isso aí, acompanhando o futebol? O Barcelona não é mais o mesmo Barcelona, né? Mas o Neymar consegue passar o Messi? O que vocês acham? Eu acho que não pode comparar. O Neymar, ele tá muito bem já no Barcelona. Ele tá muito bem, ele se desde adaptou quando ele rápido, chegou, né? Ele chegou e estava meio tímido, querendo tocar a bola muito rápido. Agora não, a bola já para no pé dele, ali do lado esquerdo onde ele está jogando. Já está mais confiante. A seleção brasileira está dando muita confiança para ele, porque ele está jogando bem Ele na teve seleção. um amadurecimento depois que ele Isso foi foi pro importantíssimo. Barcelona. Agora, a gente não pode comparar o Neymar com o Messi, porque senão a comparação fica muito desigual. O Messi ainda está num patamar muito alto, né? Ele tá muito, Ele né? cresceu Correndo no Barcelona, né? O Neymar já é um dos principais jogadores do Barcelona, sem forçar nada, e naturalmente ele vai conseguir o espaço que ele é, porque ele é um grandíssimo jogador. Mas comparar ainda acho que faz mal para ele. Você assistiu o primeiro jogo, a estreia da UEFA? Você assistiu, Fabiano, quarta-feira, a estreia do... Assisti. Como vocês estão vendo o Barcelona agora jogando? Não é mais aquele time... Será que é mais ou menos igual o caso do Corinthians? Todo mundo descobriu como é que joga, tirando o Messi e começa a marcar O problema mais? é o baixinho. É que muda um pouco as características pela chegada do treinador, né? Você vê que o Barcelona antigamente tocava muito mais, tinha muito mais a posse de bola. Tinha muito mais. E essa comparação em Mas agora tá relação mais agudo, né? essa comparação em relação ao Neymar e ao Messi, nos 2, 3 primeiros jogos do Barcelona, eu estava assistindo e você vê que ainda ele queria acelerar o jogo. Né? Ele pegava a bola e Acho todo que dá uma momento insegurança, É assim, normal, né? normal. Natural. acaba sendo normal até mesmo pelas características dele, né? Mas você vê hoje ele já toca muito mais, já procura cadenciar um pouco mais o jogo, arranca, tenta colocar um pouco da velocidade em determinados momentos quando tem que colocar. E os caras estão procurando ele já para tocar. Os Isso caras já que é legal, procuram, né? porque os caras sabem que ele é um jogador que faz a diferença, né? E a Barcelona com ele ganha uma jogada individual no 1 contra 1 pelo lado do campo que ninguém no mundo faz como ele, né? Tá certo, vamos lá. Gente, por hoje é só, a gente vai encerrar por aqui. Eu quero agradecer ao Fabiano, ao Dodô por participarem. Obrigada. Quero vê-los novamente aqui em breve, hein? Tá bom. E muito obrigada, boa sorte para vocês na carreira, boa sorte nas escolhas também. Um beijo para vocês, obrigada por participarem, meninos. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. Obrigada de verdade, viu? Boa sorte mesmo. Obrigada ao pessoal que participou com a gente aqui no chat, Twitter. Obrigada ao Carlos, o nosso querido Carlos Sport, parceiro nosso aqui da TV. Boa sorte, fé aí, que vai dar tudo certo. Um beijo. Pessoal, aproveite bem o final de semana. Na sexta-feira estaremos aqui com o Olé. Na segunda-feira tem mais Olé. E na sexta eu estarei aqui a partir do meio-dia. Obrigada, um beijo, bom final de semana. Tchau, tchau.